Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos apresentar para vocês aqui a regra da cadeia. Bom, essa regra da cadeia, na verdade é um teorema, ela permite que a gente faça a derivação de algumas funções um pouco mais complexas, né? Como vocês que estão acompanhando o nosso canal e essas videoaulas de cálculo, né? Perceberam que a gente começou a fazer a derivada de funções e devagarzinho a gente está se deparando com funções um pouco mais complexas, né? Funções um pouco mais rebuscadas, né? E para cada caso desse nós temos uma situação específica, né? Que nos permite ali calcular a derivada de uma função. Então a regra da cadeia não é diferente, ela vai nos auxiliar no sentido de facilitar o cálculo, né, dessas derivadas. Então, como que a gente então utiliza a regra da cadeia? Para que serve a regra da cadeia? Bom, olha só, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma função qualquer que eu vou chamar de g de x, né? Então eu tenho uma função qualquer g de x, e essa função de g de x é uma função derivável em x. Então é possível calcular, por exemplo, a derivada, né, dessa função g de x. E imagine que eu também tenho uma função h de x que também seja derivável, tá certo? E aí, vamos imaginar que agora eu tenho uma função y de x e, na realidade, essa função y de x é uma função composta de g em h. Como que eu escrevo uma função composta de g em h? Eu posso chamar assim, ó, go de x, ou eu também posso falar assim, ó, é a função g, aí onde tem o x, eu vou colocar quem? O h de x. Então, olha só, se eu tenho essas duas funções aqui, ó, g de x e h de x, e elas são deriváveis, sendo a minha função h de x uma função composta pelas duas, essa função h, ela também vai ser derivável. Aí o lance é, como que eu faço, gente, para calcular, então, essa derivada de h? Ó, eu posso calcular a derivada de h com a regra da cadeia. Então, vai ficar para mim isso aqui. Então, a derivada da minha função vai ser, ó, a derivada de quem? De g de x, então, dx, de quem aqui, ó? Do meu hx. Então, o que você faz? Você pega a função g, deriva ela em x. Depois que você derivar a função g em x, você vai lá onde tem o x e substitui o x pela função h de x. Vezes a derivada de quem? Da minha função h de x. Então, vezes dh de x dx. Pronto, gente, ó. Essa aqui é a regra da cadeia, tá certo? Então, é com essa regra da cadeia que a gente vai conseguir aqui calcular, por exemplo, a derivada de algumas funções que podem ser escritas em formas de funções compostas, né? Tem alguns livros também que trazem a notação da regra da cadeia, assim, ó. Posso falar que a regra da cadeia também pode ser assim, ó, dy dx, aí eu posso ter, por exemplo, aqui uma derivável assim, ó, du dz, tá certo? E aqui eu posso ter uma outra função assim, ó, dy du, né? A regra da cadeia também, em algumas outras literaturas, ela traz pra gente isso aqui. Opa, isso aqui não é du dz, não, du dx. Tá bom? Então, essa aqui também é uma outra maneira que a literatura traz de escrever, né? De representar a regra da cadeia. Tá bom? Então, essa aqui é a regra da cadeia. Vamos, então, fazer alguns exercícios para ficar mais consolidado isso aqui, ó. Então, olha esse exemplo número 1 aqui, gente. Ó, esse exemplo número 1, ele fala assim, ó, seja y igual a raiz quadrada de 1 mais x à quarta, aí ele fala assim, ó, determine dy dx. Ou seja, ele quer que eu derivo essa minha função aqui. Vamos ver então como é que eu faço a resolução disso aqui, ó. Então vou apresentar para vocês aqui a resolução, ó. Vamos lá. Primeiro, você concorda que eu poderia, ao invés de já escrever essa função y de x, eu poderia criar outras duas funções assim, ó, por exemplo, ó. Vamos supor que eu tenho uma função g de x que é igual a quanto? 1 mais x à quarta. Tá lá, ó. Eu criei uma função g de x, falei que a função g de x é 1 mais x à quarta,
E vamos supor que eu tenho uma outra função aqui que eu vou chamar de h de x. E a minha função h de x vai ser isso aqui, ó, raiz quadrada de x. Então, você concorda que essa função que ele me deu aqui, ó, que esse meu y de x, o y de x não é a função composta de h em g, ou seja, não é a função composta de h em g de x. Como que eu posso escrever essa função composta de h em g de x? É assim, ó, h, e onde tem o x, eu vou colocar o que no lugar do x? O g de x, concorda? Se você pegar a função h, tá aqui a função h, aí onde tem o x, você bota a função g de x. Então, onde tem o x, eu vou colocar a função g de x. Quem é a função g de x? Né? 1 mais x à quarta? É. Não vai ficar a minha função y? Vai, ó. Então, perceba que a função y pode ser escrita dessa forma aqui, ó, ou daquela forma lá. Então, se ela pode ser escrita dessa forma ou daquela forma, como que eu poderia fazer, então, a derivada dessa função aqui, ó, regra da cadeia? Então, ia ficar assim, ó, dx da minha função aqui, ó, y de x, vai ser o que, gente, ó? Vai ser a derivada de quem, ó? Derivada de h, deixa eu colocar aqui, ó. Então, é a derivada da minha função h, então, dh dx, e lá dentro eu vou colocar o meu g de x, certo? Vezes o que? A minha derivada da função, o que? G de x. Então, vezes dx de quem? De g de x. Pronto, tá aqui, ó. Essa aqui é a regra da cadeia, tá certo? Ó, regra da cadeia, tá lá, ó. É a derivada da de fora vezes a derivada de dentro, ok? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu vou separar aqui, ó. Eu vou encontrar primeiro essa derivada aqui, vou chamar essa derivada aqui de 1. Depois eu vou encontrar aquela segunda derivada lá, que eu vou chamar ela de 2. Aí eu multiplico as duas. O resultado do produto das duas vai ser a derivada da minha função y. Vem comigo aqui então. Vamos calcular primeiro aqui a derivada 1 aqui, ó. Então, o 1, quem que é o 1, gente? Olha lá, o 1 é aquilo lá, ó. É dx de quem? De h de x. O que eu faço? Então, eu derivo essa função. Depois, onde tem o x, eu vou colocar aqui, o g de gx. Então, vamos lá. Quem que é o meu h de x, pessoal? Ó, o h de x nessa função aqui, ó, né, a raiz quadrada de x. Então, como é que eu faço para derivar isso? Ó, vou escrever aqui em cima, ó. Esse meu h de x é a raiz quadrada de x. Lembra que a raiz quadrada pode ser isso aqui, ó, x elevado a meio? Então, se é x elevado a meio, como é que eu derivo? É uma função polinomial. Como é que eu resolvo a derivada de uma função polinomial? O expoente é meio, desce o expoente multiplicando, vai ficar meio, que multiplica x, aí pega o expoente e subtrai 1. Meio menos 1 vai ficar quanto? Menos meio. Ficou aquilo lá para mim, ó, né? Então, reescrevendo aquilo lá, ó, isso aqui é a mesma coisa que 1 dividido por 2. O x a menos meio passa para baixo positivo, vai ficar x a mais meio. X a mais meio é o quê? Raiz de x. Agora eu vou pegar essa função aqui, que é a derivada de h, e onde tem o x, eu vou colocar aqui o h de x. Vai ficar para mim, então, isso aqui, ó. Então, a derivada que eu chamei de 1 vai ser o quê, ó? É 1 dividido por 2 vezes a raiz de x. Mas quanto que vale o x? O x é o h de x. E o h de x, né? O h de x não, o x aqui é o g de x, né? Eu estou derivando aqui o h, perdão, gente, ó. Deixa eu só corrigir. Isso aqui não é g de x, isso aqui não é h de x, é g de x. Então, vamos lá. Quem que é o g de x? Ó, 1 mais x à quarta. Beleza, tá aqui, ó. Derivei a primeira parte lá que eu chamei de 1. Agora eu vou derivar a segunda parte ali que eu chamei de 2, ó. Então, deixa eu separar aqui só para não misturar, para não fazer bagunça aqui na minha resolução, ó. Separando aqui. Pronto. Deixa eu separar aqui bonitinho assim, ó. Essa aqui é a parte da derivada 1. Agora eu vou calcular aquela derivada 2, ó. Deixa eu escrever aqui no cantinho aqui, ó. Então vamos derivar a função 2. Aquela função 2 lá, quem que é, ó? É dx de quem? Do próprio g de x. Então vamos lá, quem que é o meu g de x? Aqui o g de x, ó. Deixa eu até circular aqui, vou substituir aqui, ó. Esse meu g de x aqui é 1 mais x à quarta. Ou seja, uma função também polinomial. Como é que eu resolvo a derivada dessa função polinomial? Derivada de uma constante é 0. A derivada de x à quarta é o quê?
4x ao cubo. Pronto, tá aqui, ó. Então eu tenho a derivada que eu chamei de 1 e eu tenho a derivada que eu chamei de 2, tá certo? Então a minha derivada final aqui, a derivada da função y, vai ser isso aqui, ó, dx da minha função y de x é igual a parte 1, tá aqui a parte 1, ó, a parte 1 vale 1 sobre 2, que multiplica raiz quadrada de 1 mais x à quarta, 1 mais x à quarta, vezes a parte 2. Quanto vale a parte 2? 4x ao cubo. Então, 4x ao cubo vezes 1, no lugar desse 1 vai ficar assim, ó, 4x ao cubo. Pronto, para simplificar, eu posso dividir aqui, ó, 4 dividido por 2. Quanto que vale 4 dividido por 2? É 2. Então, vai ficar aqui em cima, ó, 2x ao cubo. Deixa eu simplificar aqui, porque a gente está sem espaço. 2x ao cubo. Pronto, ó. Esta é a derivada daquela função do exercício número 1. Tá vendo? Fizemos aqui a derivação de uma função com o uso da regra da cadeia. Gente, não tem segredo. O segredo, sabe como é que chama? Prática. Tem que praticar. Então, você que está assistindo a aula aí, ó, quando você vê o exercício, pause o exercício, tenta fazer, depois você continua o vídeo para ver se você foi exitoso. Tudo bem? Vamos fazer mais um então, praticar? Vamos lá, ó. Exemplo 2. Bom, vamos lá então, gente. Mais uns exercícios que vem te praticar sobre a regra da cadeia. Ó, exemplo 2. Seja y igual a 7 mais x elevado a 11, todo mundo elevado a 90. Determine dy dx. Então, olha para você ver. Se a gente não tivesse apresentado para vocês a regra da cadeia, quando você olhasse para uma função essa, você ia ficar até com medo dela, né? Fala assim, meu Deus, como que eu derivo isso? Mas é muito fácil, né? Então vamos lá, ó, primeira coisa, você tem que olhar para a função e tem que enxergar que eu posso escrever essa função em função de uma função composta. Função composta é o quê? É a função da função. É quando eu pego uma função e insiro ela dentro de outra função. Então vem comigo, ó. Ó, se essa função aqui então eu chamar ela de y de x, eu posso então abrir duas outras funções assim, ó, olha só. Eu posso falar que a minha função, que eu tenho uma função h de x, que é igual a x elevado a 90. Perceba que é uma função derivável, uma função polinomial simples, né? E vamos supor que eu tenha aqui uma outra função, que eu vou chamar a função g de x, e essa função vai ser, ó, 7 mais x elevado a 11. Perceba que são duas funções polinomiais, né, que a gente consegue aí fazer a derivada. Agora, se eu chamei então essa parte aqui de h e essa parte aqui de g, quem que vai ser então essa função que ele me deu aqui, que é a função y de x? Concorda que a função y de x não vai ser a função composta de h em g? Ou seja, h é composta em g. Eu posso escrever assim, né? Função de h em g, ou eu posso falar que vai ser a função h e dentro da variável x da função h, eu vou escrever quem? G de x, concorda? Ó, pega a função h, tá aqui a função h, x elevado a 90, e onde tem o x, tira o x e bota a função g de x. Aqui é a função g de x. Pronto, se eu fizer isso, cai naquela função. Pronto, ó, saiu aqui, ó. Então, vamos lá. Escrevendo a regra da cadeia aqui, como é que vai ficar? Concorda que vai ficar por isso aqui, então? Então, dx da minha função y de x vai ser o quê? Vai ser a derivada de dx de quem? De h. Você deriva a função h. Depois que você terminar de derivar a função h, no lugar do x, você vai colocar quem? O g de x. Vezes a derivada o quê? De dx de quem? Do próprio g de x. Tá certo? Tá aqui, ó, regra da cadeia. Então vamos lá, de novo, ó, eu tenho que resolver duas derivadas. Eu vou separar aqui da seguinte forma. Essa primeira parte eu vou chamar de 1 e aquela segunda parte lá eu vou chamar de 2. Quando eu encontrar a derivada 1 e 2, eu multiplico as duas, né? Regra da cadeia. Então vem cá, gente, vem comigo, me ajuda aqui, ó. Parte 1, ó. Quem que é a parte 1? Deixa eu fazer no cantinho aqui, ó. A parte 1 tá aqui, ó. A parte 1 vai ser o que para mim, ó? dx de quem? De h de x. Eu faço primeiro dx de h de x, depois eu substituo g de x. Agora vem comigo, ó. Quem que é o h de x? Eu vou colocar aqui, ó. Esse h de x, aqui o h de x, ó. O h de x não é x
elevado a 90? É uma função polinomial bem facinha aqui de derivar, né? Então vamos lá, o expoente é 90, cai o expoente aqui multiplicando 90, vezes x, vai sobrar quanto? 90 menos 1 dá quanto? 89. Pronto, sobrou isso aqui. Agora o que eu faço? Eu venho aqui, ó, e onde tem o x, eu coloco quem? O h de x. Então vamos lá. Vai ficar então 90, que multiplica x. Então abre parêntese, mas quem que é o x? No lugar do x eu vou colocar o h de x. Aqui o h de x, ó, 7 mais x elevado a 11, fecha o parêntese, o expoente aqui é o 89. Pronto, essa aqui é a derivada da função 1. Beleza, já tem aqui essa primeira parte 1. Vamos meter a segunda parte lá, ó, a parte 2. Ó, a parte 2. Como é que vai ser a parte 2? Vai ser dx de quem? Da minha função g de x. Agora vem comigo, ó, gente. Quem que é a função g de x? Aqui a função g de x, ó. A função g de x é bem facinho, ó. É uma função também polinomial, ó. 7 mais x elevado a 11. Vamos derivar isso? Ó, a derivada de uma constante é 0. A derivada de x elevado a 11, ó, o 11 é expoente, cai multiplicando, que multiplica x, subtrai a unidade do expoente, 11 menos 1 vai ficar quanto? 10. Pronto, essa é a parte 2. Então, tá aqui, ó, já tenho a minha derivada. Então, a minha derivada vai ficar assim, ó, dx da função inicial, que é y de x, que é aquela lá em cima, vai ser essa parte 1 vezes a parte 2. Quanto que vale a parte 1? Aqui a parte 1, ó, 90, que multiplica 7 mais x elevado a 11, expoente 89, vezes a segunda parte. Aqui a segunda parte, ó, é 11 vezes x elevado a 10. Vai ficar assim, ó, por uma questão de organização, como eu estou com pouco espaço, vou fazer o seguinte, eu já vou multiplicar aqui, gente, ó, o 90 vezes 11, tá bom? Me ajuda aqui, ó, quanto que vale 90 vezes 11? Você concorda que 90 vezes 11 não é 990? Então, vou deixar assim, 990, que multiplica essa parte aqui, que multiplica x expoente 10. X elevado a 10. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui é a derivada daquela funçãozinha lá. Tá vendo? Parece difícil, mas não é difícil, é simples, né? Basta a gente usar a regra da cadeia. Tudo bem? Então, assim, pausa aí, copia com consciência, sabendo o que você está fazendo. Vamos fazer mais um exemplo aqui, pessoal. Aqui, ó, exemplo 3, ó. Ó, seja y igual seno de 2x. Determine dy dx. Então, ó, a gente já viu as funções trigonométricas, as derivadas de função trigonométrica. Eu sei quanto que vale a derivada do seno de x. Mas o seno de 2x é diferente. Seno de x é uma coisa, seno de 2x é o seno do dobro do ângulo. Como é que eu faço para resolver aquela derivada? Dá para usar a regra da cadeia? Dá para usar a regra da cadeia. Então, eu estou olhando a minha função y de x. Aqui é a função y de x. Posso escrever essa função y de x de uma forma composta? Posso. Como que eu vou fazer isso? Vou mostrar aqui, ó. Vamos supor que eu tenho, então, uma função h de x, que vai ser isso aqui, vai vir, ó, seno de x. Então, eu tenho uma função h de x, que vai ser o seno de x, beleza? E vamos supor que eu tenho outra função aqui, ó, que é g de x, e essa função g de x vai ser o 2x. Pronto, ó. Então, tá lá, tem duas funções, seno de x e 2x. São funções deriváveis em x? São funções derivadas em x. Como é que eu escrevo agora y de x em função de h e g? Vocês concordam que o meu y de x não vai ser a função composta de h em g? Ou seja, é a função composta de h em g de x. Assim eu escrevo a função composta de h em g de x. Ou eu também posso escrever isso assim, ó, h... Abre parênteses, no lugar do x, eu vou colocar o que no lugar do x? O g de x. Pronto, é uma função composta. Tá certo? Então, se essa é a maneira de eu escrever aquela função de maneira composta, como é que seria, gente? Isso aqui é a regra da cadeia. Vamos lá? Ó, a regra da cadeia vai ficar assim, ó, dx de y de x é igual a derivada de fora vezes a derivada de dentro. Então, vai ser, ó, dx de quem? De h. Você deriva o h no x, aí no final, lá onde tem o x, você bota o quê? Bota o g de x. Vezes a segunda derivada, que é a derivada de dentro. Ó, d de x, de quem? Do meu gx. Pronto.
Essa ali é a regra da cadeia. Derivando essa primeira, derivando a segunda e multiplicando as duas, eu vou ter a derivada da minha função. Tudo bem? Então vamos lá, para facilitar eu vou fazer assim, ó, vou chamar essa primeira parte aqui de 1, tá certo? E vou chamar essa segunda parte aqui de 2. Aí eu calculo separadamente as derivadas 1 e 2 e multiplico elas. Então vem me ajudar aqui, ó. Vamos calcular aqui primeiro a derivada 1. Ó, vou colocar aqui embaixo, ó. A derivada 1 vai ser o quê? Ó, dx de quem? De h de x. Você deriva, depois no lugar do x você bota o g de x. Vem comigo, gente. Quem que é o que eu chamei de h de x? Aqui, ó, o h de x não é a função seno de x? É isso, ó. Então vamos lá. Quanto que vale a derivada do seno? A derivada do seno é o cosseno. Vai ficar assim, cosseno de x. Agora o que eu faço? Venho aqui, ó, onde tem o meu x, eu coloco o quê? O g de x. Quanto que vale o g de x? 2x. Pronto, essa aqui é a parte 1. Tá lá, deu cosseno de 2x. Vou fazer agora a parte 2, ó. Vamos lá, parte 2. Fazendo aqui embaixo bonitinho a parte 2, ó. Parte 2, então, vai ser o quê? dx de quem? Da minha função agora, ó, g de x. Beleza. Mas quem que é a minha função g de x? A minha função g de x é essa aqui, ó, é 2x. Também uma função polinomial de grau 1. Quanto que vale essa derivada de 2x? Ó, a derivada de 2x, ó, o expoente está aqui, vai multiplicando, 1 vezes 2, vai ficar x elevado a 1 menos 1, 0. X elevado a 0 dá 1. 2 vezes 1, 2. Pronto, isso aqui dá 2. Está aqui a parte 1, a parte 2. Pronto, ó, já tem aqui a resposta, né? Então, a minha derivada vai ficar assim, ó, dy dx, é o dy em função de x, é igual a parte 1, aqui a parte 1, quanto que vale a parte 1? Cosseno de 2x vezes a parte 2, que é 2. Ou seja, 2 que multiplica o cosseno de 2x. Ótimo, beleza, tá feito aí, ó. Não tem segredo, tá vendo, gente? Não tem segredo. Você memorizou, você entendeu aqui como é que calcula, como é que você encontra a regra da cadeia para aplicar numa derivada de uma função que é uma função composta? Acabou, não tem segredo. Você pega uma função aparentemente complexa, transforma ela em outras duas funções, monta a função composta e sai. Tudo bem? Vamos fazer mais um? Vai pausando o vídeo e vai tentando fazer. Vamos fazer aqui, exemplo 4 agora. Bom, vamos lá, gente. Ó, exemplo 4. O exemplo 4 fala assim, ó. Seja y igual a e elevado a cosseno de x. Determine dy dx. Olha que coisa louca, né? Você olha para uma função dessa e fala assim, meu Deus, o que é isso, né? Como é que eu calculo a derivada de uma função dessa? Moleza. Se você está acompanhando as aulas com a gente aí desde o início do livro aí de cálculo 1, você vai entender facilmente. Então, primeiro, pessoal, essa função aqui, dá para escrever ela de uma forma composta? Dá. Como que eu poderia fazer isso? Ó, se eu escrever de uma forma composta, eu posso usar a regra da cadeia. Então vem comigo, eu vou fazer o seguinte, a função y eu vou escrever ela de uma maneira composta assim, ó. Vamos supor que eu tenho uma função h de x, que é essa aqui, ó, e elevado a x. Tá lá, e elevado a x. E vamos supor que eu tenho uma função aqui, ó, g de x, que eu vou chamá-la de cosseno de x. Tá aqui, eu tenho duas funções, ó, h de x e g de x. Então você concorda se você tem h assim e g assim? Eu poderia dizer para vocês isso aqui então, ó. Então, quem que é a minha função y de x? Ó, a função y de x é a função composta de h em g. Não é verdade? H em g. Ou seja, a função composta de h em g de x. Como que eu escrevo essa função composta assim? Ó? Pode ser a função h, abre parêntese, onde tem o x, você vai colocar lá dentro quem? A função g de x. Concorda? Olha aqui o meu h, quem que é? Ó? H não é o e elevado a x? É, tá lá e elevado a x. Aí depois, onde tem o x, eu vou botar o g de x, que é o cosseno de x. Pronto, vai virar aquela função y. Tá aqui, ó, escrevi a minha função em forma composta. Se ela está escrita de forma composta, como é que eu calculo, então, essa derivada aqui? Ó, regra da cadeia. A derivada, ó, dx da minha função y de x é igual a derivada lá de fora, né? de h dx, aí você deriva a função. Depois, onde tem o x, você coloca o quê? Você coloca o g de x. Vezes a derivada lá de dentro, que é dx de quem? Ó? De gx. Pronto, ó. Calcula essa primeira derivada, calcula a segunda, multiplica as duas, você tem a derivada da função.
Então vamos lá, de novo, para uma questão de organização. Eu vou chamar essa primeira parte aqui ó, de 1 e vou chamar essa segunda parte aqui de 2. Vou calcular separadamente 1 e 2, depois eu multiplico as duas, tá bom? Vem cá, me ajuda aqui, ó. Vamos lá, vou começar aqui com a primeira aqui, ó. Questão, a primeira parte, a parte 1. Então eu vou calcular aqui, ó, dx de quem? Ó, de h de x. Aí depois eu substituo dentro do x o g de x. Então vem cá, quem tem a função 1? Quem tem a minha função h de x? Olha aqui a função h de x, pessoal. Essa função h de x ó, não é e elevado a x? E elevado a x é uma função exponencial, onde essa base aqui é o número de Euler. Na aula passada, nós temos no canal aí, vocês podem acompanhar, a gente mostrou como é que calcula a derivada de função exponencial. Então, a derivada da função exponencial aqui, no caso, vai ser quanto? Vai ser e elevado a x, que multiplica o ln de e. Pronto, ó, isso aqui é e elevado a x vezes o ln de e. Mas quanto que vale o ln de e? O ln de e vale quanto? Vale 1. Então, se o ln de e vale 1, vai ficar para mim só o quê? Só e elevado a x. Pronto, então a derivada de h de x dx é e elevado a x. Agora vem comigo, onde tem o x, você vai botar quem? O g de x. Então vai ficar para mim isso aqui, ó, e... Onde tem o x, eu vou botar o g de x. Quanto que vale o g de x? Cosseno de x. Beleza. Então, a primeira parte, a derivada do que eu chamei de 1, é e elevado a cosseno de x. Agora, eu vou calcular ali a parte 2, derivada 2. Então, vamos lá. A derivada 2 é o quê? dx de quem, gente? Ó, de g de x. Tá certo? dx de g de x. Quem que é a função g de x? Aqui, pessoal, a função g de x é o cosseno de x. Também nós já apresentamos para vocês a derivada das funções trigonométricas. Quanto que vale a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é menos o seno de x. Pronto, ó, morreu. Tem a parte 1, tem a parte 2. É só multiplicar as duas. Já nasceu morto, como diz um amigo meu, né? Então vamos lá, então, ó, substituindo aqui, ó, vai ficar para mim isso aqui, ó, dx de y de x, vamos colocar assim, ó, dx de y de x é igual a parte 1, quanto que vale a parte 1? E exponencial de cosseno a x, vezes a parte 2 menos x. Então, mais com menos, menos, vou colocar o sinal de menos aqui, ó, só para uma questão de ordem. Então, vai ficar e elevado a cosseno de x, vezes quanto? Vezes o seno de x. Pronto, ó, tá aqui, ó. Essa é a derivada da nossa função dada lá, ó. Menos e elevado a cosseno de x vezes o seno de x. Tá vendo que fácil, gente? Então não tem segredo usar a regra da cadeia, mas você tem que bater o olho na função e enxergar a possibilidade de escrever aquela função de uma maneira composta. Tudo bem? Tá claro? Vamos então fazer a questão número 5, que é a última questão aqui da aula. Vamos lá, questão 5. Bom, então vamos lá, gente. Essa aqui é a última questão de hoje, né? Então ele fala assim, ó, se y é igual a 1 menos raiz de x sobre x ao cubo, todo mundo elevado à sétima, determine dy de x. Olha só, de novo, né? A gente olha para a função assim, dá até medo, né, de mexer com ela, mas vamos ver que é bem fácil, né? Se a gente for mexendo aqui parte a parte, nós vamos entendendo como é que a situação vai ficando e a gente vai conseguir derivar essa função. Então vem comigo, será que eu consigo pegar essa função e facilitar um pouco a escrita dela, escrevendo ela de uma forma de função composta? Consigo. Como que eu poderia fazer isso? Vamos ver? Ó, então a minha função y de x, eu vou abrir ela. Vamos supor que eu tenho então uma função assim, ó, uma função h de x, que é igual a x elevado à sétima, porque aqui eu tenho uma função polinomial, né? X à sétima. Pronto, tá aqui. H de x é x elevado à sétima. E vamos supor que eu tenho uma outra função aqui, ó, g de x, que é igual a quanto? Ó, a 1 menos raiz quadrada de x dividido por x ao cubo. Pronto, tá aqui, ó. Escrevi duas funções, h de x e g de x. Será que eu consigo escrever agora uma função composta de h que trabalhe com, de y que trabalhe com h e com g? Eu acho que eu consigo, ó. Concorda que vai ser então isso aqui, gente? Quem que é a minha função y de x? A minha função y de x não é h composta em g? Ó, h composta em g de x. Ou a função da função. É a função h, que é essa aqui, a x à sétima,
E dentro da função h, onde tem o x, eu vou botar o g de x. Então, onde tem o x, eu vou escrever quem? O g de x. Está aqui a minha função composta. Se essa aqui é a minha função composta, como é que eu faço então para calcular a derivada de uma função composta? A regra da cadeia, né? Então, a regra da cadeia vai ficar escrita assim, ó, d dx de y de x é igual a derivada da de fora, ó, d dx de quem? De h. Aí, quando você derivar a função de h onde tem o x, você bota o quê? Você bota o g de x. Vezes a derivada de dentro, d dx de quem? Do próprio g de x. Pronto, tá aqui, ó, regra da cadeia. Essa é a regra da cadeia. Então, perceba que a minha função foi escrita em função de duas outras. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou separar aqui essa parte da esquerda, vou chamar isso aqui de função de 1, e vou chamar aquela outra lá de função 2, tá certo? E aí eu vou calcular separadamente essas derivadas aqui, 1 e 2, e vou multiplicar as duas. Quando eu multiplicar as duas, eu vou ter a derivada final da minha função, tá bom? Vem comigo aqui então, me ajuda aqui, por favor. Vamos lá, eu vou começar aqui com a função 1, que eu chamei de 1, tá? Então vamos lá, função 1, vou colocar no cantinho aqui, ó. Quem que é a função 1? A função 1 é dx de quem? Do meu h de x, tá certo? Agora vamos lá, essa função aqui é bem fácil para derivar ela, porque a minha função h de x aqui é uma função polinomial, que é quanto? Ó, x elevado à sétima. Quanto que vale a derivada dessa função polinomial aqui, x à sétima? É 7 que multiplica x à sexta. Beleza? Pronto, essa função derivada de h. Aí eu vou pegar aqui onde tem o x, eu vou botar quem? O g de x. Então vai ficar assim, ó, 7 que multiplica o x. Quanto que vale aqui o nosso x? Ó, é 1 menos a raiz de x dividido por x ao cubo, todo mundo elevado à sexta. Ótimo, beleza. Já tenho aqui então a primeira parte, que é a parte 1, tá vendo? Tá aqui, eu já encontrei a primeira parte, que é a parte 1. Agora eu preciso encontrar a segunda parte, a derivada 2 ali, ó. Para encontrar aquela derivada 2, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui, vou passar para lá, porque ela vai ser um pouquinho mais extensa, tá? Então deixa eu fazer assim, ó, por uma questão de organização, eu vou separar aqui a questão assim, ó, olha só, acompanha aí, ó. Deixa eu só separar aqui assim, ó, bem bonitinho, para vocês não fazerem confusão aí na hora de prestar atenção na aula e copiar depois, né? Então vou fazer aqui a parte 2, ó. A parte 2 vai ser a derivada de quem? De g. Então vai ficar assim, ó, dx de quem, gente? Ó, de g de x. Mas quem que é a minha função g de x? Aqui, gente, ó, a função g de x está aqui, ó. Concorda que a função g de x nessa aqui, ó, né? 1 menos raiz quadrada de x dividido por x ao cubo. Pessoal, é o seguinte, ó, essa função 2 aqui, na realidade, ela é definida pela razão de duas funções polinomiais. Aí agora nós temos que voltar lá naquelas propriedades das derivações. Lembra? A gente mostrou lá para vocês 6 propriedades, né? Derivada de uma constante, derivada de uma função polinomial, depois derivada da soma, que é a ação derivada, derivada da subtração, derivada do produto, depois derivada da divisão. Então aqui, gente, vai ter que ser a propriedade da derivada da divisão. Lembra como que é a propriedade da derivada da divisão? A gente mostrava para vocês assim, ó, se você tinha uma função qualquer y que era dada pela razão de duas outras funções, por exemplo, y é igual a u sobre v. Né? Aqui você tem aqui uma função que é definida pela razão de duas funções. Como você calcula a derivada da função y? Como é que a gente calculava a derivada da função y? Lembra como é que era? Não era assim, ó? U' menos V' dividido por quanto? Por v elevado ao quadrado. Pronto, ó. É isso aqui que você vai ter que fazer. Quem que é, no caso aqui, a minha função u? A função u é que está no numerador. No caso vai ser essa aqui, ó, é 1 menos a raiz de x. A função v é a que está no denominador. Quem que é a função que está no denominador? É essa aqui, ó, x elevado ao cubo. Então você tem que calcular separadamente as derivadas para você calcular aqui, ó. Vamos fazer aqui no cantinho aqui, vamos fazer no cantinho aqui, ó. Vamos fazer primeiro aqui a derivada, ó, u'. Deixa eu fazer aqui, ó,
de azul, ó, U'. Vamos lá? Derivada U'. Vamos pegar a função U. Aqui a função U, ó, é 1 menos raiz de x. Então vamos lá. A derivada de 1 dá 0, vai ficar menos. Quanto que vale a derivada de x? Raiz quadrada de x. Raiz quadrada de x é x elevado a meio. Então o meio, tá? Expoente, cai aqui multiplicando. Vezes x, ó, meio menos 1 dá quanto? Menos meio. Então isso aqui é a mesma coisa, ó, que menos 1 dividido por 2 vezes o quê? Raiz de x. Pronto, aquilo lá é o nosso U'. Deixa eu já calcular aqui o V', que eu já substituo aqui então, ó. Agora V', a derivada V', ó, o V é x ao cubo. Quanto que vale a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Pronto. Se eu já tenho isso, eu vou encontrar aqui agora a minha derivada y', né? Então vamos lá, ó. Portanto, ó, a derivada y' vai ser, ó, U'(V). Então vamos lá, U', quanto que vale U'? Menos 1 sobre 2 raiz de x vezes o V. Quanto que vale o V? X ao cubo. Então menos 1 x ao cubo vai ficar aqui, ó, menos x ao cubo. Pronto, tá aqui bonitinho, menos x ao cubo. Agora vamos lá, menos V'(U). Quanto que vale o V'? O V' vale 3x ao quadrado vezes U. Aqui a função U, quanto que vale? A função U está aqui, ó, é 1 menos a raiz de x. Ótimo. Todo mundo aqui dividido por V ao quadrado. Quanto que é a função V? A função V não é x ao cubo? X ao cubo elevado ao quadrado dá quanto? X à sexta. Olha lá, ficou aquele negócio meio bagunçado ali. Vamos ter que dar uma organizada aqui lá. Então vamos dar uma mexida nessa função aqui para organizar ela? Ó, vou organizar ela aqui embaixo. Aqui, ó. Então, pera lá, vou dar uma organizadinha. Vai ficar assim então para mim, ó. Y' é igual a... Eu tenho uma fração. Deixa eu somar primeiro tudo aquilo que está ali no meu numerador, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir aqui. Pronto, vamos dividir aqui. Tenho x à sexta aqui embaixo. Deixo o x à sexta aqui embaixo. Agora, deixa eu somar o que está lá no numerador. Ó, o numerador é uma soma de frações, só que tem um denominador ali que é diferente de zero. Então, eu vou colocar um único denominador aqui e fazer o MMC. Então vai ser 2 que multiplica a raiz de x. Tudo bem? Então vamos lá, ó. 2 raiz de x dividido por 2 raiz de x, 1. 1 vezes x ao cubo, então vai ficar menos x ao cubo. Beleza, ótimo. Então vamos lá, ó. 2 raiz de x dividido por 1, 2 raiz de x. Agora quanto que vale 2 raiz de x vezes aquilo lá? Deixa eu fazer uma coisa aqui, para ficar mais fácil, ó. Para ficar até mais fácil, deixa eu já multiplicar isso aqui, ó. Deixa eu já multiplicar isso aqui que fica mais fácil, ó. Se a gente multiplicar isso aqui, vai ficar assim, ó. Menos 3x ao quadrado vezes 1 vai ficar menos 3x ao quadrado. Menos 3x ao quadrado vezes menos raiz de x, menos com menos dá mais. Então vai ficar 3x ao quadrado vezes raiz de x. Fica assim, ó. Que aí fica mais fácil, tá vendo? Pronto, então vamos lá, ó. 2 raiz de x dividido por 1 é 2 raiz de x. Agora vamos lá. 2 raiz de x vezes menos 3, x ao quadrado, mais com menos dá menos. 2 vezes 3, 6, vai ficar x ao quadrado vezes raiz de x, ok? Agora vamos lá. Mais com mais dá mais. Quanto que vale 2 raiz de x vezes 3x ao quadrado raiz de x? 2 vezes 3, 6. X ao quadrado, raiz de x vezes raiz de x ao quadrado, que dá o quê? Que dá x. Ok? Vai ficar isso aqui para mim. Tudo bem? Então, simplificando um pouco mais aqui, ó, isso aqui é igual a... Coloca aqui embaixo o x à sexta. Deixa eu só ver se no vídeo está aparecendo aqui aquela parte no cantinho. Deixa eu só virar um pouquinho assim para não obstruir nada lá da visualização. Tudo bem? Então vai ficar isso aqui. Agora divide todo mundo aqui embaixo pelo denominador que está lá em cima, ó, que é 2 raiz de x, ok? Então em cima vai ficar assim. Quanto que vale isso aqui, gente? Ó, essa parte aqui é 6, ó. Essa parte aqui, ó, é 6x ao cubo. Então vamos lá. 6x ao cubo menos
x ao cubo vai dar quanto? 5x ao cubo menos 6 que multiplica x ao quadrado vezes o quê? Raiz de x. Ficou aquilo lá, certo? Então ficou aquilo lá. Para eu dar só uma ajeitadinha ali, então para obter aqui o meu y' final, então vai ficar para mim isso aqui então, ó, y' é igual. Como está todo mundo dividido por 2 raiz de x, né? Para ficar simplificado e mais bonitinho, eu poderia fazer assim então, poderia escrever assim, ó, 5x ao cubo dividido por 2 raiz de x menos, agora você escreve lá, ó, 6x ao quadrado vezes raiz de x dividido por quanto? Por 2 raiz de x. O que eu fiz? Eu só coloquei esse numerador com os dois denominadores aqui separados, né? Todo mundo aqui dividido por quanto? Por x à sexta. Então isso aqui vai ser igual a, ó, desse lado da direita você pode simplificar aqui, ó, corta esse raiz de x com esse raiz de x e divide o 6 por 2. Então vai ficar para mim isso aqui, ó, 5x ao cubo dividido por 2 raiz de x menos, cortou, sobrou 6x ao quadrado por 2. 6 por 2 é 3, vai ficar x ao quadrado. Todo mundo aqui embaixo por quanto? X à sexta. Ficou isso? Agora vamos lá. Você tem aqui, ó, x ao cubo vezes esse termo, x ao quadrado vezes 3 e aqui x à sexta. Dá para simplificar todo mundo aqui o x ao quadrado, né? Então se você arrancar o x ao quadrado, ó, aqui vai sair o x ao quadrado. Se você tirar um x ao quadrado aqui vai sobrar só um x. Se você tirar um x ao quadrado aqui vai sobrar x à quarta. Pronto, então a minha função y', né? Então simplificando aqui a minha função y' vai ser na realidade isso aqui, ó. 5x dividido por 2 raiz de x menos 3 dividido aqui embaixo por quanto? Por x à quarta. Opa! Dá trabalho, né, gente? Mas saiu. Pronto. Ó. Essa é a derivada y'. Beleza? Quem que é a derivada y'? Ó, a derivada y' é a parte 2 aqui, gente. A parte 2. Pronto. Então eu posso voltar aqui na minha regra da cadeia e escrever a derivada final, então, ó. Então, escrevendo aqui a minha derivada final, vai ficar assim para mim, ó. dx do y de x é igual, ó, a parte 1 vezes a parte 2. Quanto que dá mesmo a parte 1? Aqui a parte 1, ó, a parte 1 está aqui, ó, é 7, que multiplica, ó, 1 menos raiz de x dividido por x ao cubo elevado à sexta, essa é a parte 1, vezes a parte 2. Lá a parte 2, ó, a parte do vezes, então a parte 2, tá ali a parte 2, ó, 5x dividido por 2 raiz de x menos 3 dividido aqui por x à quarta. Pronto, gente. Esta é a derivada. Esse valor aqui é a derivada dessa função aqui, tá bom? Então assim, não é difícil. Ela é um pouco extensa, é trabalhosa, tá? Difícil realmente é quando você tem que recorrer a muitas coisas, né? Então é uma questão mais trabalhosa do que difícil. Então fica a dica, tá gravado, né? Pausa o vídeo, vai fazendo o seu caderno parte por parte, você entender, né? E não saia aí do vídeo enquanto você não entender a resolução, né? Essas questões um pouco mais trabalhosas são importantes porque elas trazem consigo uma série de revisão de outras coisas, né? Ah, professor, eu esqueci como é que faz aqui a derivada quando eu tenho a razão de duas funções. Volta no canal e assiste às aulas lá que nós apresentamos as propriedades da derivada. Fizemos uma série de exercícios lá, tá certo, gente? Bom, então essa foi a nossa primeira aula sobre regra da cadeia. Vai ter mais uma outra que nós vamos fazer mais exercícios com vocês. Tudo bem, gente? Valeu, um abraço, até a próxima.